Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo Belotto na área aqui do Críticos Sem Créditos. E hoje nesse vídeo eu vou falar sobre essa, que é uma franquia que ganhou muita evidência aí do terror no ano de 2023, que foi Jogos Mortais. Afinal de contas, a gente teve o lançamento de Jogos Mortais X, esse filme que surpreendeu bastante, né? Não é maravilhoso nem nada, mas é um filme que, contrariando algumas expectativas, foi um filme que tem uma boa recepção pela crítica, inclusive eu achei um filme interessante. E hoje a gente vai falar em formato de tier list de todos os filmes da franquia Jogos Mortais, que começou lá em 2004. A gente vai falar sobre cada um deles, obviamente que alguns eu lembro mais do que outros, mas dá pra comentar sobre eles aqui classificando em formato de tier lists. Mas antes de começar o conteúdo efetivamente, aquele pedidinho rápido que eu sempre faço, se puder se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, dê seu like no vídeo que ajuda bastante e assine o sininho das notificações que você fica sabendo as novidades do canal quando a gente lançar um vídeo novo por aqui. Mas bora lá falar sobre todos os filmes de Jogos Mortais. Tem bastante filme, todos são 10 filmes aí de Jogos Mortais que a gente vai falar. Não sei se o pessoal, quando criou o primeiro filme, imaginou que viria uma franquia tão grande assim, de 10 filmes, né? Até porque, talvez depois que o primeiro lançou, sim, né? Porque foi um filme que, afinal de contas, teve bastante lucro, né? Sabe que filmes de terror, geralmente assim, de horror, terror, eles não custam tanto, e se eles caem no gosto popular, basicamente uma fábrica de dinheiro, né? Porque é fácil replicar essa fórmula e vai lucrando. E o que foi que aconteceu com os Jogos Mortais, né, que a qualidade foi caindo um pouco em alguns filmes aí, embora, como eu falei, o 10 tenha sido um filme bacana. Mas vamos lá falar sobre todos os Jogos Mortais. Eu vou começar sobre Jogos Mortais, o primeiro, de 2004, né, que é o famoso filme do plot twist maravilhoso do final do Jigsaw. Esse filme vai ter alguns spoilers aqui, né, afinal de contas são muitos filmes às vezes de mais de 10 anos, então se você não viu, a culpa não é minha, não devia estar vendo esse vídeo, né, porque tem alguns spoilers aqui. Mas bora lá, Jogos Mortais 10, as categorias que eu tenho aqui é o melhor, que eu vou colocar só um. Tem o Diverte, que são aqueles filmes legais, assim, que são até que bons. Tem o Regular, que são filmes mais ou menos. E tem o Ruim, que são filmes que, sinceramente, não dá muito pra engolir, que eu acho bem ruins mesmo. E aqui já começa, pra mim, é o melhor, que é o Jogos Mortais, o primeiro. É o filme mais interessante da franquia. Embora ele tenha alguns probleminhas, assim, não é um filme perfeito, tá? Eu acho que tem alguma trama de investigativa ali no meio que dá uma engasgadinha, mas acho que a originalidade dele, essa questão da armadilha dentro do banheiro e o final ganha muitos pontos, porque é muito marcante, é um dos finais mais marcantes do cinema e meio que faz a gente passar um pouco um pano em algumas coisas do filme que eu falei, não é perfeito. Mas acho que é um filme muito bom ainda, Jogos Mortais. Eu vou colocar como o melhor aqui da franquia, pelo menos é um filme que me agrada mais. Na sequência nós temos Jogos Mortais 2, que saiu acho que um ano depois, né? Foi um filme que veio bem depois. Eu vejo esses dedos aqui, eu lembro daquela... Não sei se você lembra do Todo Mundo em Pânico, acho que é o 4, alguma coisa assim, que tem os dedinhos com o band-aid de Hello Kitty, cara. Assim. E Jogos Mortais 2 é um filme muito bom, inclusive, né? Até a gente fez um podcast recentemente que a gente citou sobre Jogos Mortais 2 e tem um participante que até gosta mais do 2 do que do 1, né? Pra mim foi uma opinião diferente, que eu nunca tinha ouvido alguém falar isso, mas ele passou os argumentos e realmente tem algumas coisas que são bem positivas no 2, né? Essa trama do detetive lá tá esperando, esqueci o nome do personagem lá, mano. Ele tá esperando o filho dele sair da armadilha e tal, né? Desesperado. E todo o tempo o Jigsaw falando, espera um tempo aqui, só quero conversar com você e tal. E aquele plot twist também é legal, talvez menos impactante que o primeiro, mas é interessante, né? Do filho dele estar ali todo tempo e as câmeras não se passarem no mesmo momento. Eu confesso que quando eu assisti, me pegou, né? Uma coisa que eu tenho um pouco de raiva dos Jogos Mortais é que me contaram o filme todo antes de eu assistir o primeiro. Então eu não tive totalmente aquela surpresa de... Tomei um susto, que vocês perceberam, né? Meu gato se mexeu aqui. Para assistir filme de terror, mano. Então, eu não tive totalmente aquela surpresa do primeiro, porque eu meio que já sabia um pouco do plot twist. O 2 não, foi totalmente novidade, então me pegou muito o final, foi bem interessante. E eu acho que é um filme que é um desenrolar legal, né? Ele tem uma pegada um pouco diferente, ele começa essas tramas um pouco mais complexas, mas aquela ideia de ter um cara na casa, que ele tá meio com medo porque o pai dele prendeu todo mundo, é meio desesperador, se você for pensar assim, eu acho que bem interessante. E tem a apresentação da personagem da Amanda, né? Não a apresentação, que ela já tinha aparecido no primeiro, mas aqui mostra ela realmente como, no final, como cúmplice, né? Que é uma personagem que eu acho que agrega bastante pra franquia. Eu vou colocar um Diverte aqui, embora eu acho que Diverte não seja a palavra para Jogos Mortais 2, ele diverte bastante e é um bom filme, tá? Porque tem uns Diverte aqui que não são tão bons. Eu acho que o 2 diverte. Até posso trocar a categoria pra bom, velho. Acho que eu vou fazer isso. Porque acho que é bom, pode ser bom. Tá legal, né? O melhor, bom, regular, ruim. Acho que tá legal. Na sequência temos Jogos Mortais 3. Cara, Jogos Mortais 3 eu tenho uma opinião meio complexa sobre ele, assim, porque eu acho que essa trilogia inicial, né, até o 3...
são bons filmes, né? São filmes que eles têm uma ligação, eles são até que coesos ali. Eu sei que o 3 ele já foi meio que feito pensando já numa sequência, eu não gosto muito quando isso acontece, né? Tem aquele lance do Jigsaw, não sei se você lembra, tem uma cena que ele joga uma fitinha numa cera e come, mas não fala isso, vai mostrar o que é no 4. Obviamente, isso foi colocado ali pra ter um gancho. Mas, de certa forma, ele é um filme que meio que fechadinho, se for ver. Tem um fechamento, embora eu não concorde muito com aquelas ideias de pessoas inocentes se ferrando por causa de alguém que errou, né? Eu não gosto muito disso, dessa parada. E essas tramas um pouco mais complexas, que dá tudo no tempo certo, já me irrita um pouco. Mas eu acho que a percepção do 3 é muito prejudicada pelo 4. Não sei se você lembra que o 4 ele passa simultâneo com o 3. E aí buga um pouco a mente, fica uma osmose só. Mas pensando de forma isolada, eu acho que o filme 3 não é ruim, tá? Ele é um filme, curiosidade, é um filme que mais me deixou com medo. Não sei porque eu fiquei com medo quando esse filme. Tem um lance de mais... Ele é mais violento que os outros, né? Que ela tem algumas armadilhas das mais violentas da franquia. Inclusive a gente tem uma tier list aqui de armadilhas de jogos mortais. Se puder, confira que é bem legal. Tá em 2 partes, tem muita armadilha. Eu vou colocar o terceiro como bom, embora eu ache o segundo superior, né? Até coloquei aqui na frente. Mas acho que ainda é um bom filme, acho que ainda funciona pra mim. Acho que dá pra engolir o quarto. Mas eu não posso dizer a mesma coisa sobre... Desculpa, o terceiro. Mas eu não posso dizer a mesma coisa sobre o quarto. Aqui já começa aquela síndrome... Eu digo geralmente que o quarto é o filme que eu mais detesto dessa franquia, embora ele não seja o pior. Mas é o que eu mais detesto, porque ele começou aquela síndrome de onipresença de Jigsaw. Tipo assim, ele tá em todos os lugares, todos os momentos, ele sabe quando tudo vai acontecer, na hora que vai acontecer, e sempre do jeito que tá, mesmo quando ele tá morto, né? Isso é muito forçação de barra e me irrita demais na franquia Jogos Mortais, que começou a partir do 4. Que eu falei, não é o pior, então eu vou colocar na categoria regular, mas eu tenho muita raiva desse filme, mas eu tô tentando colocar meu lado pessoal fora, né? Quero fazer uma análise um pouco mais lógica da parada. Não é péssimo, mas é um filme que eu mais detesto da franquia, tá? Na sequência nós temos Jogos Mortais 5, que... Ele tem algumas coisas meio vergonha alheia nesse 5 aqui, se não me engano. Esse é um filme que... o final dele tem que... Embora seja meio tosco, né? Me irrita um pouco que começa aquelas armadilhas muito elaboradas. Não sei se você lembra o final desse filme. O detetive lá, Hoffman, coloca o Stan, acho que é o Stan, dentro de uma caixa gigantesca de gelo com luzes e o negócio fecha. Legal, visualmente é bacana, mas como você constrói um negócio desse, um velho moribundo, né? Ah, tem a ajuda do Hoffman, beleza, mas porra, mano... Vale a pena fazer tudo isso por causa de um cara, mano. Sei lá, amarra ele lá no banheiro, né, mano? Tipo assim, eu acho que fica um pouco viajante isso e me irrita um pouquinho. Esse filme, ele é meio... Eu tô um pouco assustado hoje. Esse filme, ele é meio tosquinho em geral, né? Tem uma investigação que ele se leva muito a sério, esse filme, num filme que não é tão bom. Eu fiquei um pouco de vergonha desse filme aqui. Ele me irrita menos do que o quarto. Mas eu acho que não é um filme legal também, eu vou colocar no mesmo nível aqui, embora ele me irrite menos, tá? Então eu vou colocar aqui como regular, e acho que tá bom. Esse filme, o início dele eu acho até que bacana, esse 5, porque vocês lembram no quarto, termina lá com o gelo caindo, né, quebrando a cabeça do maluco lá, e todo mundo fica meio que preso, né, inclusive o Stern fica preso. E aqui começa o filme, ele começa legal, que o cara tá preso naquela armadilha de caixa de água, que é mó desesperador, assim. Inclusive acho que a boa parte da promoção do filme foi feita nessa caixa aí. E ele faz a traqueostomia, né, pra conseguir salvar, eu achei isso uma solução bacana e me pegou, né, achei interessante. Mas o miolo, miolo não, depois disso até o final esse filme é bem fraquinho, né, então eu vou colocar na categoria regular. Na sequência nós temos o 6º capítulo, que eu acho que ele melhorou bastante em relação ao quarto e o quinto. Eu desgosto menos desse filme. Eu acho que ele... Eu não sei se ele é bom, assim. Talvez seja no nível do 3, um pouquinho a menos, né? Até porque estava meio desgastado já a fórmula. Mas ele tem alguns momentos legais. Esse filme, se você não se lembra, o cara que está sendo testado é aquele cara que ele meio que nega o plano de saúde para as pessoas, né? Então ele meio que tem que escolher... os jogos, a partir disso, são tudo baseado nessa questão dele... tentar salvar as pessoas da vida. É mais ou menos o que ele faz, né, no trabalho dele, só que de forma um pouco mais macabra. E tem alguns momentos interessantes, tem uma armadilha que eu gosto muito, né? Embora eu não goste do conceito, mas a execução é da hora. Que é aquela da roleta russa, que tem 5 ou 6 pessoas e ele tem que salvar só 2, né? Que vai rolar e vai dar um tiro de 12 na pessoa. E é desesperador, porque as pessoas falam, me salva, eu tenho filha, não sei o que. Ela fica, nossa, como que eu ia escolher entre isso? Ele salva 2 pessoas lá, só que ele tem que ver as outras sendo executadas, e é muito tenso. O cara falou, olha pra mim enquanto eu morro. Nossa, é pesado. Tem se eu não me engano, essa aqui tem aquela armadilha que ele tem que guiar uma moça andando num negócio que ela tá amarrada, também interessante. E o final é bem legal, né, que embora bem gore, né,
se você não gosta, talvez você não deteste, que ele tem que meio que... A vida dele depende de um cara que ele negou o plano de saúde, né? Na verdade, ele negou o plano de saúde pro pai do menino e pra esposa. E ele acabou morrendo. E eles têm que escolher se eles vão salvar o cara ou não. E o moleque, sangue nos olhos, aperta o negócio e derrete tudo. Eu acho uma cena, pra quem gosta de gore, é uma cena legal. Embora não seja perfeito, mas eu acho que é um filme que tem bons momentos e resgatou um pouquinho do lado legal da franquia. Mas tem um ponto negativo, que esse filme talvez seja um dos que popularizou muito essa alcunha do filme Jogos Mortais ser só um monte de tortura, né? Porque é um monte de tortura gráfica. Ele realmente é bem pesado e tira boa parte do suspense que tem nos 3 primeiros, né? Mas enfim, eu acho que é um filme que não me ofende, eu acho que é um filme até que legal, dá pra se divertir. Na sequência nós temos Jogos Mortais 3D, né? O final e o filminho ruim. Eu já vi pessoas falando que se você assistir esse filme sem se levar muito a sério dá pra se divertir. Talvez seja, né? Eu já vi algumas cenas desse filme que dá pra se divertir. Tem uma cena que eu gosto desse filme que finalmente a gente vê a armadilha de urso sendo utilizada, né? Aquela perseguição do Hoffman com a Jill, né? A esposa do Jigsaw. Até que é legalzinho, mas tem umas coisas muito toscas nesse filme, né? Nossa, já começa bem tosco, começa com uma armadilha da moça no meio da cidade, lá, uma moça X que você não conhece, e fica bem aquela cara tipo, tá, quem são essas pessoas? E meio que se dane-se, quem que vai acontecer? E ela meio que, os caras meio que se salvam pra um fala, mano, ela tá enganando a gente, é uma coisa tão ridícula, tanta vergonha alheia, e que é foda. E também tem a volta do Gordon, do Lawrence Gordon, né, que é tão surpreendente, surpreendendo o total de 0 pessoas, né? Que ele já começa o filme com... Ele não aparece em nenhum momento, ele aparece só no 7º, falando umas frases meio de efeito, né? Ok, nice! Muito de vilão, de caricato dos anos 80, né? Cara, esse filme é bem ruimzinho. É o primeiro que eu vou colocar na categoria ruim, tá? Eu assisti no cinema também, acho que a partir do 2 eu assisti todos no cinema, porque eu era muito fã da franquia. Mas esse filme é difícil de defender, bem ruimzinho mesmo. E aqui a gente teve um break, né, na história do Jigsaw, efetivamente, né, porque sempre é lançado ano a ano. Aqui a gente teve um intervalo de alguns anos, 4, 5 anos, não sei se foi tudo isso, que a gente teve Jigsaw, Jogos Mortais. E lembra que eu comecei no vídeo, no que eu falei no início do vídeo, que tem alguns filmes que eu lembro mais do que outros? Esse é o que eu menos lembro, tá? Pra mim é um dos filmes mais esquecíveis que tem. Eu lembro que ele não era ruim, assim, não é tipo detestável nem nada, mas é esquecível. Eu vou colocar no regular aqui só pelo fato de ele não ter nem suficientemente feito alguma coisa pra eu lembrar dele. Eu sei que é uma história diferente ali, não lembro se era um imitador do Jigsaw, alguma coisa assim. Não era o Jigsaw, ou se a história se passava antes. Tem algumas coisas positivas ali, acho que a direção não era tão ruim. Mas sempre não lembro, falta argumentos pra falar, então só por isso pra mim já tá na categoria regular, acho que tá de bom tamanho aqui, porque é um filme que não te marca de forma alguma, tem alguma coisa errada ali. Na sequência nós temos outra tentativa de revigorar a franquia aqui, agora nas mãos de Chris Rock. E eu confesso que fiquei curioso quando saiu essa ideia do Chris Rock de fazer essa parada. Eu falei, mano, ele vai fazer uns Jogos Mortais assim, tipo, Chris Rock, Samuel Jackson. Eu falei, mano, será que pode dar bom? Não sei, né? Às vezes a gente fala, tem tudo pra dar errado e dá certo. Não foi o caso aqui de Spiral, um legado de Jogos Mortais. Qual que é a questão desse filme? Ele meio que tentou ignorar, assim, digamos assim, não vai ter muita morte marcante, porque o foco não é a morte, a gente vai fazer uma investigação, aqui vai ser um Seven. E que filminho pretencioso, porque ele dá uma pegada meio Seven, só que ele é tão filme B, tão ruim essa investigação, os personagens ali, tanto o Chris Rock como o parceiro dele, que, nossa, é muito canastrão, atuações ruins demais. Tem uma cena que o Chris Rock começa a gritar ali no coisa, umas piadinhas fora de timing ali. Mano, esse filme dá um pouco de raiva, assim, eu tenho menos raiva que o 4, né, mas que eu falei, o 4 me dá raiva, mas não porque ele é ruim, ele é ruinzinho, mas não tanto, mas é que, tudo o que significa, esse filme me dá raiva e ele é ruim, com certeza é muito ruim, eu vou colocar na categoria ruim com gosto, talvez ele seja, não sei se menos pior do que o 7º, não é, cara, eu acho que o pior da franquia é o Spiral, porque assim, pelo menos o 7º, que eu falei, se você olhar com uma forma descontraída, dá pra se divertir um pouco. Esse Spiral não tem nem como se divertir, sabe? Se você olha de forma séria, você não se diverte. Se você olha de forma humorística, também você não se diverte. Então pra mim não funciona como em nenhum aspecto desse filme, é o pior da franquia. Tem uma coisa só que eu gosto desse filme, é uma cena, tá? Inclusive até comentei na tier list de Armadilha dos Jogos Mortais, que é uma das mortes que a moça, inclusive não mostra muita coisa, ela tá com um pano na cabeça e começa a cair tipo um piche quente. Eu acho que é até que desesperadora. Mas é a única coisa que se salva um pouquinho nesse filme, pra mim, é essa cena, mas longe de salvar um filme, né?
E por último, nós temos outra tentativa aqui de revigorar a franquia, só que dessa vez foi bem sucedida. Inclusive é um filme que acho que vai ser lembrado ao contrário dos outros aí. Acho que o Espiral vai ser lembrado pelo seu fracasso, tá? Mas eu acho que os Jogos Mortais 10 é um filme que funcionou legal pra mim. Inclusive eu coloco no top 3 da franquia, pra mim é o terceiro. Acho que pra mim tá só atrás do primeiro e do segundo. Eu vou colocar aqui como bom, então vou colocar uma sequencinha aqui. Jogos Mortais X, inclusive tem um vídeo só sobre esse filme aqui, se pudesse curtir aqui no canal, ó, tá o link, que eu faço uma análise um pouco mais detalhada, mas só pra não ser muito repetitivo aqui, é um filme que funciona, ele é um pouco mais simplista, ele consegue trazer uma atmosfera ali, uma trama até que bacana, né, do Jigsaw, e a gente gosta do Jigsaw, não adianta, tem o Hoffman ali e tal, mas não funciona tão bem como o Jigsaw, e aqui ele consegue executar muito bem o que ele tem que fazer, e eu gosto bastante de Jogos Mortais X. Surpreendendo bastante, a gente não esperava que ia ser um bom filme, mas foi um bom filme. E aqui temos a minha Jigsaw, a minha gatinha Saori, apresentando pra vocês. E aí, gatinha, tudo bem? Você gosta de Jogos Mortais? E é isso, gente, vamos terminando aqui falando de armadilhas. Eu vou terminando o meu vídeo de forma fofa falando sobre o meu gatinho. Quer descer? Te amo, Saori. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, curta, compartilha, comente aí o que você acha de Jogos Mortais, né? Compartilhe com pessoas que gostam dessa temática. E também aquele pedido novamente, se você puder se inscrever no canal, caso não seja inscrito, dê seu like. E siga a gente nas redes sociais, siga nosso Instagram com bastante novidade de cinema ali. E nosso Spotify com o nosso podcast a cada 15/20 dias. Confira lá que tem bastante coisa legal. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Dá tchau, Saori. Jigsaw.